Olá, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, onde o título diz assim: A promessa de salvação. O texto áureo, o texto central desta lição, diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. E a verdade prática, aquela pela qual nós temos que praticar no nosso dia a dia, diz o seguinte: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, essa promessa da vida eterna, que é a maior promessa de todas, ela sempre estará brilhando, querendo em nossos corações. Bom, essa lição de hoje, ela vai falar sobre um tema que é muito rico em saber, é muito rico em estudos, ele é muito rico, essa palavra salvação, em também uma grande bênção, grande graça, grande amor. Ela tem uma imensidão tão grande que se nós tentarmos medir, nós nunca chegaríamos para calcular que é o grande amor de Deus. Como nós vamos ler em João capítulo 3, como diz assim a palavra do Senhor. Em João 3, do 14 até o 21, que é a leitura bíblica em classe. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Bom, a salvação, ela é, como eu disse, um tema mais importante da Bíblia Sagrada. Ela é o centro de tudo. Jesus Cristo veio para isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez com que esse objetivo chegasse e fosse ali executado, fosse feito, essa promessa fosse cumprida, para que hoje eu e você usufruíssemos dessa esperança, dessa salvação. Aqui nós vamos entender que o grande amor de Deus, um imensurável amor, ele foi demonstrado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se revelou através do Filho. Como nós vimos em João capítulo 3, nós vamos ver sobre a promessa dessa salvação. Nós vamos falar sobre essa natureza e nós falaremos também a respeito dessa perseverança, para que nós não venhamos perder essa promessa. Bom,
A leitura bíblica mostrou aqui para nós, no Antigo Testamento, que essa salvação ela tinha alguns significados. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, como nós temos aqui o exemplo de Números 21, ele tinha um símbolo de cura física. Nós vemos que existiam pessoas ali que estavam envenenadas, pessoas que estavam adoentadas no deserto. E quando essa serpente de bronze ela foi levantada, quem olhava para ela, a pessoa era curada. E aqui nós vamos ver que, assim como na cruz do Calvário, Cristo que foi levantado, e todos aqueles que olham para a cruz, todos aqueles que olham para o Senhor Jesus, também são curados, são resgatados, são libertos. Então essa salvação, ela é de uma forma tão maravilhosa, porque ela vem de um amor, como já foi falado, imensurável. Um amor de tal maneira, a ponto de Deus entregar o seu próprio Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa promessa, ela traz duas realidades. E essas duas realidades dessa maravilhosa salvação, ela existe. Aqueles que creem que vão ser salvos e tem aqueles que não creem que já estão condenados. E a salvação, nós vamos entender que ela é um presente de Deus para todos os seres humanos, indistintos de nação, tribo, raça, todos aqueles que existem na face da terra têm esse privilégio de ouvir, têm esse privilégio de aceitar ao Senhor Jesus. Nós entendemos que quando falamos de condenação, nós lembramos que todos nós, todos os seres humanos, estavam destinados à ira, estavam destituídos de Deus. Mas quando Cristo veio, então Cristo resgatou a todos. Aquele que aceita, eles que estavam indo em direção ali ao abismo, agora eles dão a volta, eles se convertem, eles fazem uma curva e vêm para Deus. E aqueles que infelizmente não aceitam Cristo, eles continuam indo para o caminho que já estava, podemos dizer, traçado, porque todos que pecaram estão afastados de Deus. Mas aquele que ouve ao Senhor Jesus, aquele que ouve a palavra e ele entende, mas mesmo assim ele não quer, mesmo assim ele não aceita, ele rejeita, essas pessoas vão seguir o trajeto. Por isso que aqui diz que aquele que não crê já está condenado. Não porque Deus, no seu querer, condenou. Deus, o seu amor é tão imenso que quando nós lemos Jeremias capítulo 18, ele diz que o desejo dele é que o ímpio se converta, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele enviou Cristo para todos os seres humanos. O desejo de Deus é que todos cheguem à verdade e que todos sejam salvos. Esse amor alcançou a todos. Infelizmente, muitos estão negando a Jesus. E nesta situação, eles estão seguindo o trajeto que foi destinado para o diabo e para os seus anjos. Não foi para ser humano. Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. Não foi para ser humano. Infelizmente, aqueles que rejeitam a Cristo, eles já estão condenados devido a afastar-se, devido, como diz aqui no
versículo 20 de João 3, porque aquele que faz o mal, aquele que pratica, ele aborrece a luz. Então, essas ações que são cometidas de forma consciente, elas aborrecem a luz, elas aborrecem as coisas de Deus. E com isso, o mal, o bem não andam juntos. A treva e a luz não andam juntos. Bom, então a maravilhosa salvação é essa. É um grande amor de Deus para com todos. E nós vamos ver que essa obra da salvação, falando já aqui do subtópico 2, nós vamos ver que essa obra da salvação, ela é uma providência de Deus para salvar o ser humano. De quê? Da condenação eterna. Então essa condenação que era eterna, ela foi resgatada e trocada por uma salvação e uma vida eterna, e não mais a morte eterna. Então Deus, ele, através dessa obra, ele faz com que essa salvação, ou seja, no Antigo Testamento, ela tem aqui um sentido de livramento de perigo. Essa salvação no Antigo Testamento, ela tem um sentido de livrar das ameaças. Nós vamos ver um exemplo que Deus deu ali, quando ele livrou Noé do dilúvio e sua família. E então esse sentido no Antigo Testamento, ele tem esse sentido de livramento, de livrar de inimigos, como também nós vemos em diversas etapas ali, diversas fases de Israel, com lutas, com nações, e Deus livrava eles. Então era uma espécie de salvação entendida ali no Antigo Testamento. E essa liberdade que Deus deu também, ali da escravidão, Deus tirou eles do Egito. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos conciliar e ver que hoje nós somos libertos. Libertos de quê? Das prisões e do poder do pecado. O poder do pecado, ele é muito forte. Ele usa as nossas fraquezas, debilidades, aquelas fraquezas que nós temos em todas as áreas da nossa vida. E aí, essa promessa dessa salvação, ela quebra esse poder do pecado. E através dessa força da salvação de Deus, desse obedecer a Cristo e entender que a salvação é dele, faz com que nós não pecamos, faz com que nós digamos não ao pecado, faz com que nós saiamos da reta, da linha que irá pecar. E aí nós não sofreremos a condenação eterna. E essa obra de salvação, ela tem também um autor. Nós vimos que a obra da salvação, essa maravilhosa salvação, ela tem um autor. E o autor, esse Salvador, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. O autor dessa salvação, ela é chamada de, quando nós usamos esse termo grego, soter, esse termo quer dizer libertador, salvador, aquele que preserva, aquele que conserva. Então, o Evangelho de João, ele vai nos revelar que o ser humano ele foi corrompido por causa do pecado. Então, ele precisava de toda forma de um Salvador, de alguém que iria libertar ele daquele lamaçal. E nós vamos ver que o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós contemplamos essa gloriosa promessa, essa grande promessa. Para quem? Para todo ser humano. Mas existe uma condição. Lembra que na lição 1 nós falamos das promessas condicionais e das promessas incondicionais. E essa exige uma condição. A condição de crer. E como eu já relatei, crer
não é acreditar. O crer independe. Você crê no seu Jesus, você doente, você com saúde, você com dinheiro, você sem dinheiro, você na luta, você na paz, você em todas as situações. Você nunca deixa o Senhor Jesus Cristo. Eu acreditar não. O acreditar ele é temporal. Se você ficou triste, você desiste. Você abandona a fé. Então, por isso que ele exige o crer. Então, quem crê, ele não vai perecer, mas ele vai alcançar. Ele vai conseguir o objetivo. E nós vamos entender também que para que nós alcancemos essa promessa, essa salvação, além de crer no Senhor Jesus, além de nós termos a fé, nós teremos que nos arrepender. E esse arrependimento, o que é esse arrependimento? É quando nós fazemos ali algo que prejudica, que suja a integridade, que suja ali até mesmo a nossa mente, nós erramos, pecamos e nós reconhecemos que erramos. Porque o Espírito Santo vai nos convencer. Ele mostra para mim e para você que nós erramos. Ele convence a gente e fala, olha, você está errado. E nós reconhecemos que nós erramos. E quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos desculpa, quando nós se arrependemos, então Deus aplaca os nossos pecados. E nós somos limpos. Nós estaremos alvos, justificados por Deus. E aí nós manteremos a nossa veste espiritual em branquinha, sem sujeira. E a nossa salvação está garantida desde que nós cremos, desde que nós nos arrependemos e que nós ali perseveramos. Bom, nós vamos ver que a natureza da salvação, ela tem aqui alguns aspectos salvíficos. E quais são esses aspectos da salvação? Como é que o processo dessa salvação ela acontece? Primeiro, nós vamos ver que o processo da salvação, primeiro nós vamos ver que é a justificação. E o que é essa justificação? É quando o Evangelho alcança a pessoa. Quando a pessoa ouve o Evangelho de Cristo. Talvez você já falou para alguém, Jesus te ama. E a pessoa fica pensando, quem é Jesus? Ele me ama como? Esse despertar, ele vai fazer com que a pessoa venha buscar e falar quem é ele. Aí você e eu, nós explicaremos que ele morreu na cruz para nos dar uma vida eterna. Que esse mundo não tem para oferecer tantas coisas boas e eternas para nós. Mas Deus sim. Através da palavra de Deus, temos diversas promessas, que são promessas eternas. E aqui, nós somos justificados por Cristo. Então, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas vão ser aplacadas, vão ser justificadas. Cristo vai, com o seu sangue, apagar os nossos erros, apagar todos os nossos pecados, e nós estaremos limpos diante de Deus. Então, a justificação vai fazer com que nós estaremos em plena paz com Deus. Outro aspecto da salvação que nós participaremos, que nós estaremos nesse processo, é a chamada de regeneração. O que é essa regeneração? É quando nós ouvimos falar de Cristo, e agora o segundo passo é quando nós mudamos de atitude, é quando nós transformamos o nosso interior, é quando a nossa mente ela começa agora a ter outros pensamentos. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa boca, elas agora serão transformadas. Nós agora usaremos elas para poder falar de Deus, ser exemplo aonde nós estivermos. Então, essa mudança, ela é garantida através do aceitar a Jesus. Essa regeneração,
ela é feita pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, esse novo nascimento, esse regenerar, esse novo nascimento acontece quando nós aceitamos a Cristo e nós agora caminhamos para uma mudança de vida. E o terceiro passo é a santificação. Temos a justificação, a regeneração e agora a santificação. É quando nós temos aqui dois tipos de santificação. Bom, nós temos a justificação de maneira posicional, ou seja, imediata. Quando a gente aceita Cristo, nós tomamos aquela posição de estar ali em Cristo, né? E nós temos também a de maneira progressiva. E isso aqui, essa de progressiva, ela vai acontecer até a volta de Cristo. Então você aceita a Jesus hoje? Amém. Mas e amanhã? E depois da manhã? E o futuro? Então, é todos os dias, é em progresso, em andamento. Então esse processo da santificação vai ser todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Nós vemos que a obra da salvação que João relatou, ela é completa. E nós vamos ver que em Filipenses 3:21, ela nos mostrou que logo nós teremos um corpo semelhante a de Cristo. Mas para isso, nós vamos ter que ficar até o final. Nós fomos justificados por Cristo, nós fomos regenerados, nova pessoa, e agora estamos em processo de santificação. E nós temos que estar agora perseverando. E o terceiro tópico vai dizer sobre essa perseverança, sobre essa base dessa promessa. Nós vemos que é Cristo. E o Senhor Jesus, ele é o centro dessa promessa. Cristo, ele é que constitui a igreja. Ele é que faz as pessoas estarem unidas para que todas as pessoas unidas, elas venham ser ali a noiva de Cristo. O Cristo está vindo para buscar. Então essa base, ela é o Senhor Jesus. E para que essa perseverança, ela venha estar dentro de cada um de nós temos que tomar muito cuidado com a apostasia individual. O que é essa apostasia? É abandonar a Deus. Então a Bíblia, ela nos dá essa advertência. Ela nos adverte em diversos textos bíblicos, como a gente vê, no caso aqui em João 3,18, diz o seguinte, que a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, ela é condicional, ela depende. Então, as pessoas, elas podem resistir a essa salvação. Nós vamos ver que muitas pessoas hoje que eram crentes de verdade, que serviam a Deus e por causa de problemas, por causa de fraqueza, abandonaram a Deus. E se essas pessoas que se apostataram, fugiram, elas não se arrependerem, elas estarão condenadas. Infelizmente, muitas pessoas têm saído, têm se tornado aí pessoas rebeldes contra Deus, porque talvez queriam uma bênção e não alcançou, talvez queriam algo de Deus, cobrou algo de Deus e talvez não teve fé o suficiente e abandonou a Deus. E nós vamos ver que existe possibilidade, infelizmente, dessas pessoas abandonarem. Hebreus capítulo 6 fala de pessoas que usufruíram de Deus, do Espírito Santo e abandonaram a fé. E muitos morreram, perderam até sua salvação devido a ter abandonado ao Senhor Jesus. E essa promessa de salvação, ela nos alerta para que a gente tome cuidado, para que nós não venhamos nos encontrar em algum lugar onde leva perigo à nossa eternidade, à nossa salvação. Vamos fugir da aparência do mal, fugir do pecado.
Vamos clamar a Deus. Eu tenho certeza que Ele nos ajudará todos os dias. O subtópico 3 diz sobre a promessa e a segurança da salvação. Então, essa salvação ela nos traz uma consolação, uma certeza. Assim como o apóstolo Paulo ele escreveu em Filipenses 1:3, ele diz que, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é melhor, ter a certeza da salvação. Hoje, eu e você temos que ter essa certeza. Se hoje nós morremos agora, nós somos salvos em Cristo. Porque essa salvação, ela está dentro de você. Ela tem que estar dentro da sua mente. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Se você não tem, eu te convido hoje para que você venha aceitar ao Senhor Jesus. De todo o seu coração. Eu tenho certeza que essa salvação, esse crer, essa promessa, ela vai fluir, ela vai florescer no seu coração. E nós entendemos que todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que submetem a Ele, todos aqueles que têm aqui um relacionamento pessoal com Ele, lendo a Bíblia, a sua salvação é garantida, é segura. A salvação, ela é uma realidade muito séria. E nós hoje temos essa oportunidade. Hoje nós temos essa oportunidade de não nos descuidar para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Nós, como seres humanos, eu digo a mim e digo a você, nós temos que crer no Senhor Jesus. E através desse crer, nós iremos estar firmes, perseverantes em Cristo Jesus, aguardando essa linda promessa, que logo, logo, ela já está gravada no nosso coração, mas em breve, através da justificação, através da regeneração e através da santificação progressiva, nós estaremos usufruindo dessa salvação eterna, que é a eternidade com Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família. E olha, a salvação, ela é de graça. Foi Deus que deu. Basta nós crermos em Jesus. E hoje, eu e você temos essa oportunidade. Então, estamos juntos. Que Deus te abençoe e graças a Deus.